que alegria, que gostoso, Theo. Bom te ver e bom bater papo, né? Bom bater que gostoso, papo. gente. Novamente com o nosso entrevista com elas. Teodora Malacrida e Daniela Santos, com uma pessoa hoje, gente, uma convidada muito especial. A conheci ontem por telefone, primeiro por mensagem. eu conheci ela agorinha. Então, batemos um papo por telefone. Eu falei, Theo, tem uma história incrível pra você saber. Uma pessoa muito bacana pra gente entrevistar. E é o nosso momento de aprender com os nossos entrevistados, que é o melhor, não é? A melhor parte do entrevista com elas é justamente isso. A gente ganha muito aprendendo com os nossos entrevistados. E é muito uma legal. dessas histórias, gente, que a gente busca muito. É história de empreendedorismo e, acima de tudo, história de superação. O porquê você vai saber que você vai vir com a gente. Com vocês, Renata! Olha Renata ela! Araújo, a Renata! Araújo, amor? Renata Bezerra Araújo. É verdade. Eu achei que você tinha errado e eu que tô confundindo aqui. É verdade, porque eu tava pensando só no Bezerra. Renata, seja muito bem-vinda à entrevista com Obrigada. elas. Mais uma vez, é um prazer. Prazer é meu, gente. Prazer enorme te receber, te conhecer, primeiro por mensagem, depois por telefone, por ligação e agora pessoalmente. Prazer enorme falar com você, Renata. Prazer Obrigada é meu. pela sua oportunidade de a gente bater papo. Obrigada. Bater um papo e você aproveita e já pega um cafezinho, porque nós estamos com o nosso, porque a conversa vai render aqui hoje. A Renata. Fala, Renata. A Renata é enfermeira. Aí você vai falar, ai, mas o que ela tem para inspirar a gente? Tem muito. Não é verdade, Renata? Fala pra mim, seu nome, profissão, sua idade. Seu momento de vida, o que você anda fazendo e a gente vai longe. Digamos que eu sou mais uma enfermeira no mundo, porém com algumas peculiaridades do caminho. Eu tenho já quase 15 anos de graduada. Eu sou tangaraense, nascida aqui. E saí daqui em torno dos 18 anos para estudar em Cuiabá. Aí todo mundo, mas por que você vai sair da casa dos pais? Eu sou filha única. Foi, digamos que um choque, assim, principalmente para meus pais. Mas eu sempre tive um senso muito de independência, de explorar muito a vida, assim. E na época eu queria muito desbravar tudo. E a questão da enfermagem é porque eu sempre foi muito intrínseco em mim a questão do cuidar. Eu gosto muito disso. Eu sempre tive muito a questão, assim, de olhar para os amigos, para os meus pais, para as pessoas em torno de mim com esse olhar de cuidado. E não é só um cuidado profissional, às vezes é aquele cuidado emocional mesmo. Então, é uma coisa que, digamos que estava ali já em mim, sempre esteve. Talvez por ser filha única, será? Pois é, já me questionei isso. Algumas terapias que eu fiz já foi abordado isso. E aí você resolveu empreender na área de cuidar, quer dizer, está juntando a sua natureza, a sua paixão, aquilo que você ama fazer com o trabalho. Porque assim, eu sempre... Quando você entra na área de saúde, você tem várias áreas, sub-áreas para você trabalhar, para você atuar. E eu sempre gostei muito de cuidados intensivos, que é UTIs, e o perfil adulto-idoso. Digamos que assim, eu gosto de criança, no caso, as minhas. Você tem dois? Tenho dois. Tenho um casalzinho, uma menininha de 4 anos e um bebê de 1 ano e meio. Pequenininho. Dois petitico. Aí, mas assim, na época de graduação e depois eu nunca tive muito o perfil, assim, de trabalhar, por exemplo, com UTI pediátrica, com pediatria, não. Sempre gostei muito mesmo da parte de idosos, adultos, críticos e tal. Me formei, comecei a trabalhar um tempo em Tangará, vim para Cuiabá, Cuiabá, depois eu vim para Tangará. Aqui em Tangará eu trabalhei no Hospital das Clínicas um tempo, quando abriu a UTI aqui no Hospital das Clínicas, uma das primeiras enfermeiras que ficou dentro da UTI, eu era uma da equipe. Uhum. Então, assim, é um choque muito grande que você tem em relação a implantar uma certa cultura, né? Do trabalho, da enfermagem. Porque, infelizmente, assim, a gente sabe que é um perfil ainda muito interiorano. O médico, ele tem aquela visão muito... Não ele, a sociedade tem uma visão de hierarquia. Sim. Sim. E quando você sai dessa bolha e vai estudar fora, ver outras realidades, você vê que não, cada um tem seu espaço. E a gente trabalha em conjunto.
Então, eu tive um pouquinho de dificuldade no início aqui, mas foi bem superado. Quanto tempo você ficou aqui, Aqui eu trabalhando? fiquei 3 anos. Eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Eu dei aula na Unemate, Você já estava casada nessa época? tava namorando. E ele também é daqui, o esposo? A família, olha, meu esposo. Meu marido. Ele é bem. Eu não sei de onde que ele é, digamos. Ele é do Rio Grande do Sul. Aí os pais dele vieram pra cá em 90. Aí ele foi morar em São Paulo, depois voltou pra cá, enfim. Aí ele tava aqui em Tangará na época. Mas a gente já, um pouco antes de eu voltar pra Tangará, a gente já tava namorando. Já. Renata, no início da entrevista a gente criou um suspense, algo muito interessante, você vai saber. Porque realmente é uma história diferente, é uma história curiosa, é uma história única. Talvez que você lembre com muita dificuldade, talvez, porque foi algo que te chocou, te impactou e também te transformou. Então, eu imagino que não tem como passar por uma situação dessa sem ser transformada, né? Então, conta um pouquinho o que aconteceu com a sua vida, que tem a ver com a Renata que você é hoje, com a Renata que a gente está conversando. Então, a gente pensa que você tem tudo muito programado, né? Na minha cabeça, eu tinha muito, assim, certinho como seria a minha vida. Eu ia casar, ia ter filhos, ia continuar trabalhando, ia fazer meu mestrado, doutorado, tudo. Isso tava Tava, assim, muito nítido. materializado ali na Aham. minha cabeça. Aí você imagina você tá, assim, numa via muito rápida e, de repente, você tem que dar aquela baita de uma freada, assim. Porque eu era meio workaholic, assim, na época. Eu trabalhava bastante, bastante. Eu não tava mais aqui, estava em Cuiabá. E nós mudamos para São Carlos, em São Paulo. Eu fui fazer o mestrado, meu esposo foi fazer o doutorado. Seu esposo também é da área da saúde? Não, ele é engenheiro, mas hoje Tá. ele é perito criminal. Uhum. Tá. E nisso, nós tínhamos 2 carros, voltamos para cá de avião para buscar um dos carros e levar de volta para lá. E nessa ida, tinha pouquíssimo tempo que nós estávamos em São Carlos, a gente bateu de frente com uma caminhoneta. Batemos de frente com uma caminhoneta, vinha assim, digamos que bem, bem, bem rápida. E ela pegou mais do meu lado. Ela Uhum. pegou bem mais do meu lado. Só que na hora, assim, eu não vi nada, tanto que Nada? eu perdi a memória, inclusive, de uma semana antes do acidente. Nos dias em que eu estava aqui, antes de nós viajarmos para lá, eu estava aqui em Tangará, eu saí com amigas minhas, saímos para jantar e eu simplesmente não lembro de nenhuma. Só lembro por foto. Uhum. Eu tinha foto, porque senão eu não lembro. Aham. Você soube que aquilo aconteceu por causa das fotos. Por conta das fotos, mas não lembro. E assim, eu fiquei inconsciente no primeiro momento, por em torno de 24, 48 horas no máximo. E eu sofri uma parada cardíaca. Como o carro bateu, a outra caminhoneta bateu exatamente do meu lado, eu sofri o que diz assim, quando é para frente é um efeito chicote, mas foi lateralizado. A caminhoneta bateu e eu quebrei o meu pescoço virando pro lado. Aí eu fraturei as 3 primeiras vértebras, o que geralmente, comumente, acaba deixando as pessoas tetraplégicas, ou pelo menos, assim, sem movimentos. E só que assim, eu falo, foram anjos assim que me socorreram no momento, porque era numa cidade. Na verdade, tudo, gente, que aconteceu foi muito incrível, porque Sim. foi muito assim, orquestrado, parece. Interessante isso. Porque ele aconteceu muito próximo de uma cidadezinha pequenininha chamada Aporé, em Goiás. E bem na hora do acidente, era uma estrada, uma via reta, tipo Campo Novo, Tangará, assim. Uhum. E não tinha ninguém. Só que na hora do acidente, estava passando um carro que era o prefeito da cidade, Nossa. dessa cidade de Aporé. E era um senhorzinho muito de idade. Muito de idade, muito assim. E detalhe, ele tinha perdido um filho por acidente. Meu Deus. E na hora ele se sensibilizou Meu muito Deus. vendo o acidente. Aí ele ligou no hospital, pediu para trazer a ambulância e tal. Só que eu estava em estado muito grave e o meu marido, ele machucou muito também, mas ele estava um pouco mais estabilizado. Nisso mandaram eu para uma cidade e o meu marido para outra. Meu Deus do céu. Eu fui para, ai, agora eu não lembro, uma cidade Isso tudo maior. aconteceu no estado de Em Goiás. Goiás. Só eu e ele. E ele foi para essa cidade de Aporé lá. E ele foi atendido e tudo mais. Depois, no outro dia que levaram ele lá para onde eu tava.
Só que esse tempo todo eu tava inconsciente, fazendo um monte de exames. Aí tinha sido evidenciado que eu tinha fratura no fêmur, eu tinha fratura de costelas, fratura da escápula, fratura das 3 primeiras vértebras. E assim, eu tava em estado gravíssimo. Aí ligaram pra nossa família, em 24 horas foi todo mundo Meu pra lá e tal. Óbvio, imaginei o filha única, né? Meu Assim, foi Deus. um caos, né, para meus pais. Eu falo que você sabia que isso é uma das lembranças ruins. Uhum. Não ruins, mas tristes, assim, pesadas Sim. que eu tenho na minha cabeça, é de lembrar de ver meu pai e minha mãe. Da dor A dele. dor O deles, meu né? pai, eu acho que ele emagreceu uns 10 quilos, assim, mais Aham. ou menos, naqueles dias. E, nossa, a minha mãe, ela tentava se mostrar forte ali, porque ela é forte, mas, assim, você sabe que por dentro ela tava Sim, sofrendo muito, né? sim. Deve ser uma angústia, né? Mas assim, aí eu fiquei lá, depois eu fui transferida para Goiânia, meu marido também. Aí que eu fui. Eles tentaram levar um tempo para poder desinchar a minha medula, para poder fazer cirurgia. Quando eu voltei à consciência, em torno de 2 dias depois, que eu fui acordada, estubada, eu não tinha nenhum movimento do pescoço para baixo. Nenhum. Nenhuma sensibilidade, nada. Então, aquilo que a gente vê em filme, em cena de novela, que a pessoa acorda e sem nenhum movimento, entra em desespero, com a Isso possibilidade de ficar acontece. tetraplégico, você experimentou por Experimentei. alguns momentos, algumas horas, alguns Não. dias. Semanas. Nossa. Semanas. Na UTI. Na UTI. E assim, Nossa. na verdade, foi uma situação muito louca, na verdade, que aconteceu comigo. Porque quando a primeira lembrança, assim, algumas lembranças que eu tenho, eu lembro do meu marido chegando em mim e eu escutando uma voz de alguém falando assim, ah, ela tá acordada, pode conversar com ela. Só que, como eu já trabalhava com UTI, eu Sim. sei os sons do ventilador mecânico, do monitor, multiparâmetro. das Você coisas. já sabia Eu o estava que... com o olho fechado e eu Aham. pensei, meu Deus. Você que Olha você onde tinha eu tô. consciência que você estava numa O UTI. que aconteceu, né? Aí, assim, meu marido, eu abri o olho, ele falou, calma, tá tudo bem. A gente bateu o carro, mas tá tudo bem, você machucou e por isso que você precisa ficar quietinha aqui. Só que, assim, em nenhum momento eu me questionei em relação a movimentos, porque no primeiro momento, como eu sabia que tinha uma fratura de coluna, Sim. eu sei que você precisa ficar muito imóvel. Então, Uhum. eu imaginei que tinham me contido. Uhum. Eu pensei, prenderam minhas Você pernas, não percebeu meus que você não braços. conseguia movimentar. Não, no primeiro momento, não. Aí, daí tá, no outro dia só que eu comecei a acordar bem mesmo, daí que foi começando a cair a ficha. Eu, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aham. Aí você, assim, não sei, gente, não sei nem te dizer, assim, o que passa na Você nossa sentia cabeça. dor? Sentia, muita Sério? dor. O meu fêmur, ele quebrou no meio, assim. Então, quando você tem esse tipo de fratura, Aham. uma das situações que você tem que fazer é colocar um peso. Porque senão o osso ele tende a fazer isso aqui, ó, um no outro. Então, eles colocam um peso para puxar sua perna, para manter ele aqui assim. Aquilo, eu não sentia minhas pernas, mas Tá. eu sentia dor. Uhum. A Eu dor sentia aqui. dor. Eu não sei, assim, uma dor que deve ser- radiava Aham. muito, assim, sabe, tudo. E assim, o fato de eu não ter ninguém por perto, meu pai, minha mãe, marido, família, ninguém, aquilo me assustava mais, eu acho. Aí, conforme foi, assim, entrando a visita e tal, aí que foi conversando comigo, eu fui dando uma acalmada. Mas, Uhum. assim, eu acho que demorou uns 2 dias pra eu começar a reparar que eu não tinha movimento nenhum mesmo. Mas Porque foram eu quanto percebia... tempo de UTI? foi uns 40 dias De UTI. de UTI. E sem movimento Não, do sem pescoço para movimento, eu baixo. fiquei uns 10, 15 dias, mais ou menos. Depois Porque começou. inchou muito a minha medula e ela faz essa compressão e não, você momentaneamente perde o movimento. Tanto que para fazer cirurgia na minha coluna, eu tive que aguardar desinchar o máximo possível dessa medula para poder estar fazendo o procedimento, porque poderia correr risco de ter alguma lesão, né? Aí ia ser irreversível. Uhum. Fiz a cirurgia com mais ou menos uns 20 dias depois do acidente. Primeiro eu fiz a do fêmur, porque tinha que esperar desinchar a minha coluna. Eu fiz a do fêmur e logo depois, um tempo depois, eu fiz a da coluna. E depois você saiu do hospital em cadeira de rodas. Sim, na verdade, eu fiquei em torno de uns 40 dias olhando um teto, né? Porque, assim, como eu tinha No essa hospital. questão no Na hospital, UTI. na UTI, eu não podia movimentar nada, zero.
porque ainda existia, por menor que fosse o risco, ainda existia esse risco, né? Então, assim, o máximo que poderiam me conter ali, eles tentavam conter para não ter movimentação nenhuma. Então, eu sempre ficava ali 0 graus na cama. E, assim, teve algumas situações, assim, que foram muito desafiadoras, assim, para mim. Mas também tem situações até que eu julgo como, não engraçadas, mas assim, é o perfil Renata mesmo. Sim. Por exemplo, como eu já trabalhava com UTI, gente, eu de madrugada, eu ajudava os técnicos. Olha, aquele Não monitor lá, acredito! ó, aquele paciente vai parar, hein? Faz assim, assim, assado. Ah, você você não falava, tava você entubada, participava. Não, tava totalmente consciente. Nossa. Totalmente consciente. E como eu gosto de UTI, pra mim era como se eu estivesse trabalhando. No teu lugar. Eu tava Sim. trabalhando ali. O ruim é que eu não podia me movimentar. Mas assim, eu Assim, o ajudava. ruim é que eu não podia trabalhar. Eu estava sendo cuidada. Meu Mas Deus. assim, a minha vontade era levantar ali e falar, não, gente, deixa eu ajudar aqui, Aham. fazer isso, fazer aquilo. Porque eu gosto muito, eu sou Aham. apaixonadíssima pela minha profissão. Eu falo, é uma profissão, assim, encantadora. Aham. Mas assim, teve alguns momentos que foram muito tristes, assim. Eu chorava quase todos os dias. Mas era assim, me dava uma coisa ali, sei lá, eu chorava e depois passava. E tinha um maqueiro que ele, todos os dias, ele ia na UTI. Todo dia. Aí eu lembro que ele pegava na ponta do meu dedão, assim, e puxava, assim. E toda vez que ele ia lá, eu tava chorando. Aí ele ficava cantando. Eita, mulher chorona. Chora mais que uma... Aí, assim, aquilo ficou gravado na minha cabeça. E um dia, eu lembro que eu precisei fazer uma ressonância, eu acho que foi. E eu comentei com ele, assim, eu falei assim, nossa, eu sinto muita saudade do sol. Uhum. Do sol. Eu falei, gente, eu sinto saudade daquele calor do sol pegando na pele, sabe? E, assim, é uma coisa, assim, que a gente esquece no dia a dia, né? Sim. Você esquece, você não lembra, assim, de pensar nessas coisas, Aham. assim. Aí ele foi e me levou, assim, num corredor que tinha uma janela bem grandona e tava chovendo de dia. Aí ele abriu a janela e caiu aquela chuvinha, assim, batendo Aham. em mim. Gente, aquilo, assim, olha, é de um sabor, assim, inigualável, isso. Geralmente, Renata. essas histórias assim são comuns por quem passam por cirurgias ou que passam por um trauma. Quando voltam, tem sentimento de coisas da carne, do dia a dia. Isso aconteceu rapidamente comigo quando eu perdi um bebê e voltei do centro cirúrgico. Eu tinha vontade de comer. Eu lembrava de comida, que é coisa da carne, do corpo, acho, né? Mas eu, por exemplo, depois de 40 dias mais ou menos, eu já fazendo muita fisioterapia dentro do hospital e tudo mais, eles resolveram me sentar. Aquilo pra mim, eu falo assim, eu trocaria qualquer Oscar, qualquer Mega Sena, pela sensação que eu tive aquele dia de prazer, sabe? De sentar. Porque você Sentar. tinha a preocupação de não poder, Tinha. de realmente não recuperar seus movimentos? Assim, eu já tinha sensibilidade nas mãos. tava Você sentindo. sabia que ia Um voltar. lado meu ainda tava um pouco meio amortecido, mas eu já tinha noção já de que era uma coisa que ia, ao longo do tempo, dar uma melhorada. Mas o dia que decidiram, não, vamos tentar sentar ela e tal. Gente, aquilo assim não sei descrever, assim. Foi uma vitória. Foi. Nossa, e é uma coisa assim tão simples, né? Ó, nós três estamos Pois sentadas é. aqui. Sentar, o sol, O a sol. chuva. Aham. Né? A gente Tudo esquece. As coisas simples da vida. A gente Exatamente, esquece. a gente nem tchum. Ah, é comum, Gente, nem é. pensa, a gente não... Quando eu sentei, a sensação de você enxergar por outra perspectiva, assim, sabe? Aquilo pensa, gente, assim... ela Quando vai pra saiu cima. daqui pra É. cá. Aquilo De volta. assim, pra mim, assim, foi assim, de uma vitória tão grande, assim, que eu não sabia me conter, assim. Eu chorava de felicidade. Aí, nisso, eu fiquei mais um tempo lá, fui pro quarto, fiquei mais um tempinho. E quando eu recebi alta do hospital, aí entrou naquele impasse, vamos fazer o quê? Vamos voltar com a Renata pro Mato Grosso, que tá a família. Uhum. Vamos para São Paulo. E eu decidi que eu queria voltar para São Paulo, Aham. porque para São Carlos. Eu já tinha começado o mestrado E lá. a tua casa era lá? Minha casa A era sua lá. e do seu marido, né? Mas assim, é que ficou aquela coisa porque como ele também já estava no doutorado, assim, e eu demandava um cuidado muito sutil, assim Você mesmo. foi pra casa só de cadeira de roda ou precisou Não, de eu montar fui de ambulância, com uma home UTI. care? Não, fui com uma ambulância. Chegando lá, a gente já tinha adaptado algumas coisas na casa. Precisou fazer essa adaptação? Por exemplo, banheiro e Tá. tudo mais. Mas eu fui na cadeira de rodas. E chegando lá,
Aí minha mãe foi junto, ficou um tempo lá conosco e tal, a gente ajudou. Mas assim, meu marido mesmo que fazia curativos em mim, eu ali auxiliando ele e tudo mais. É, porque você tem, né, bastante conhecimento. A visão e tal. E aí você ficou quanto tempo na cadeira de rodas? Olha, na cadeira de rodas foi em torno de uns 6 meses, mais ou menos. Aí, mas eu usava aquele colar cervical, eu fiquei quase de abril até dezembro, mais ou menos. Com Colar cervical. E a... Mas assim, nesse período eu tava fazendo mestrado. Eu não desisti do E mestrado. você continuou fazendo mestrado? Continuei fazendo mestrado. Todo mundo me levava de cadeira de rodas. Meu Deus. Aí era uma... Só que assim, eu sou... Que nem eu falei, eu sou muito independente. Eu gosto desse senso de independência. E aquilo era uma coisa que, ai, no fundo, me afetava um pouquinho. Porque assim, eu não sou muito de ficar pedindo, Sim. sabe? E você precisou. Ajuda. Você gosta de ajudar e não gosta de ser ajudado. E eu você preferia- precisou estar no lugar. E assim, eu precisava de muito ser de ajudado. alguém ali pra me pegar ali, botar na cadeira. Só que por um lado, assim, algumas coisas assim aconteceram foram interessantes. Por exemplo, o departamento que eu fazia mestrado era no departamento da medicina. E era no segundo andar. E tinha elevador lá, mas nunca tinha sido ativado o elevador. Nossa. Aí no primeiro dia lá, tiveram que pegar eu no colo, subir escadas, comigo no colo, umas 3 pessoas, meu professor. Nossa, meu professor, assim, na época, ficou assim, mas muito. Nossa, nem sei dizer quanto. E ele chegou e falou assim: ó, não vai ter mais aula. Enquanto não arrumar esse elevador. Não vai ter. Ninguém vai estudar mais. Porque viu a Ele necessidade. viu. Né? Ele sentiu, né? E assim, é interessante, às vezes, a Ter gente empatia. passar por essas coisas também, sabe? Por exemplo, eu morava a 1 quadra do shopping Guatemi, lá em São Carlos. E às vezes a gente não conseguia ir no shopping. Porque para ir com a cadeira de rodas, gente, era muito difícil. Porque aí Acessibilidade. a acessibilidade é Só quando você péssima, passa, né? é Pra muito saber o que péssima. que é. E até mesmo dentro de um shopping, é muito Tudo ruim, limitado. muito limitado, muito limitado. Os banheiros que falam que são para deficientes, assim, é porque as pessoas nunca precisaram mesmo. Porque, Aham. assim, não... Só tem ali aquele negocinho, assim, Sim. que acha que ajuda, mas, assim, na prática mesmo, não ajuda tanto quanto deveria, Entendi. sabe? Então, assim, a gente, passando por uma situação dessa, você muda o olhar em diversas vertentes, assim. Isso que eu ia te perguntar, Renata. O que você tira de aprendizado disso que você viveu, do acidente da cadeira de rodas, de ficar 40 dias no hospital, olhando pro teto? O que isso te ensinou? Tudo que você viveu? Olha, tanta coisa. Uma que tudo passa. A Nossa. primeira é que tudo passa. É um processo. É um processo. E assim, a gente não tem noção da força que a gente tem até que ela seja a última coisa que você tem. A última. Você só tem isso. Ou você levanta, ou você levanta. Porque tem coisas que ninguém pode fazer por você. E, por exemplo, o processo de voltar a andar, por mais que tinha fisioterapeuta, tinha não sei o quê, todo mundo ali me ajudando, era uma coisa que dependia de mim. Então, assim, no primeiro dia, por exemplo, que eu fiquei em pé, meu marido me ajudando, pra eu conseguir voltar aos movimentos das pernas, eu morava em prédio, eu pedia pra ele me levar na escada do prédio. Aí, no primeiro dia, eu subia 1 degrau, sozinho, e ele atrás ali pra eu não cair. No Nossa. segundo dia, 2 degraus. No terceiro dia, 3 degraus. E assim ia. E assim, é um processo que hoje eu olho pra trás, talvez naquele período parecia muito difícil. Mas hoje, olhando assim, foi difícil, foi, mas te faz aprender muito, sabe? Te faz crescer, assim. Hoje eu não tenho medo de nada, eu acho, na minha vida Uhum. mais. Ô, Renata, Não tenho medo de nada. você disse no começo que foi tudo muito orquestrado, né? Você acredita em Deus? Com certeza. Muito, muito. Você acredita que a tua história tenha sido um milagre? Tanto que, assim, eu Tudo tenho... orquestrado por Deus? Porque foi muito, muito assim. Todos os médicos hoje que eu mostro a minha lesão que eu tive na coluna, todos eles olham e falam assim: nossa, é difícil ver alguém com essa lesão, mas é difícil ver vivo. Meu Porque a Deus. tendência é as pessoas morrerem. Porque Uhum. quando você fratura a base do crânio ali, a chance de você morrer é muito, infinitamente maior Aham. do que a de sobreviver, assim. Uhum. E o meu, assim, foi ali um detalhezinho ali, que foi a médica, na hora que ela me pegou do SAMU, ela viu que eu tava ali com um esforço respiratório e tal, e ela já conteve de uma forma ali muito delicada.
Então, assim, foi muito bem feito, sabe? Aham. E tinha tudo para dar errado, porque, assim, a gente pensa que cidades pequenas, elas têm menos infraestrutura, tem profissionais, às vezes, assim, que são menos, talvez, estudados ou menos comprometidos. E não, era uma cidadezinha, gente, menor do que Progresso, eu acho. Uhum. E, assim, o atendimento que eu tive foi excelente. E, inclusive, esse prefeito, até meu pai voltou lá depois, porque ele ajudou Olha só. muito a gente. Ele ajudou muito. E, assim, engraçado foi... Sabe aquela coisa, assim, em nenhum momento ele usou a palavra prefeito. Sim. Em Aham. nenhum momento ele usou a palavra prefeito. Uhum. Ele ajudou meus pais enquanto estavam lá. Todo mundo, assim, Uhum. ajudou bastante. Só que foi um período em que eu fiquei muito reclusa de tudo e todo mundo. Eu Você tava se ali, fechou pra me você. me fechei muito, muito mesmo. Então, assim, tanto que eu tenho muitos amigos aqui em Tangará, em Cuiabá, e muita gente não ficou nem sabendo. Muita Agora gente vai ficar tá sabendo. agora da história da Assistindo Renata. Muita essa gente não tá entrevista. sabendo. Meu Deus, Esses tempos Renata. atrás, o ano passado, acho que foi o começo desse ano, que eu vi uma reportagem de uma princesa que ela foi fazer o casamento e ela deixou à mostra a cicatriz na coluna dela. Aí todo mundo ficou criticando, né? Nossa, mas com tanto conhecimento, por que você não tampou, né, Uhum. um vestido que tampasse a cicatriz? E eu achei muito bonita a forma com que ela falou isso, aqui é uma marca da minha vida. Sim. Isso. É uma marca que eu venci. Então, por que eu vou ter vergonha? Uhum. E aquilo me fez refletir, assim, sabe? Eu fiquei pensando, não, olha... E aí eu postei aquele dela e algumas pessoas vieram perguntar por que eu Entendeu. não tava entendendo. Aí, assim, como começou várias pessoas assim, o que tá acontecendo e tal? Você se machucou? Eu falei, não, gente, tô falando da época do acidente. Mas que acidente? Uhum. Quando foi esse Quando? acidente? Foi em 2015. 2015. 15. E só agora, recente, esse ano, que Esse foi ano. essa postagem. Foi. A sua cicatriz é na coluna. Eu tenho cicatriz na coluna, no fêmur. Sério, um Tudo. monte. Eu tive embolia pulmonar, então hoje eu tenho um pouco... Às vezes, assim, eu tenho um pouco de falta de ar, dependendo Uhum. do esforço físico que eu faço. Você sente dores hoje? Não, às vezes eu sinto na coluna, dependendo, assim, se eu fico muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Tanto que eu falo que uma das únicas coisas que eu acho que foi uma grande perda na minha vida foi profissional. Porque eu não podia mais trabalhar exercendo o meu papel de enfermeira em UTI. Não por eu não conseguir, Uhum. mas porque eu sei que em algum momento isso eu iria talvez me prejudicar. Porque assim, por exemplo, eu tenho todos os movimentos, pernas, braços, tudo normal. Só que eu não consigo, não tenho tanta força nos braços mais. Tá. Mas se eu estiver dentro de uma UTI, tiver uma parada cardiorrespiratória de um paciente, Você vai você precisar. acha que eu vou cruzar o braço e vou falar assim, eu não posso? Ou seja, não vou. Eu vou lá quebrar minha coluna para poder salvar o paciente. Então você não Deus. trabalha mais em UTI Não. por conta disso. Por conta disso. Mas trabalha em um hospital. Trabalho em hospital, eu trabalho hoje, só que eu trabalho mais administrativamente. Mas, assim, essa foi a maior perda que eu tive. Porque, assim, até hoje eu sinto muita falta. Agora que voltei a empreender e tudo mais, que eu tô tendo mais contato com pacientes. Então, isso que até foi, assim, a grande chave que mudou na minha vida em relação a pensar em empreender. Que era a única forma que eu teria de ter esse contato Olha. físico com os pacientes, sem ter que ter tanto esforço físico mesmo meu, que pudesse me prejudicar de alguma forma. Foi isso que te moveu, então, a empreender. Então, fala um pouco da sua história como empreendedora, de enfermeira a empreendedora. Como é que está sendo essa transição, essa transformação, essa novidade para você e para Tangará da Serra? Porque o teu empreendimento é aqui, então a cidade está ganhando com algo novo que está chegando, porque faz pouco tempo, né, Renata? Faz 1 mês e meio, mais ou menos, só. A gente ainda está num processo de divulgação, de marketing, de guerrilha mesmo. Mas foi mais ou menos assim, da época que aconteceu esse acidente e logo depois que eu voltei a me movimentar e tal, eu terminei o meu mestrado e cheguei eu ia iniciar o doutorado, aí eu engravidei da minha menina. Aí A primeira? é isso, a Sofia. Aí eu preferi ficar um tempo parada para poder acompanhar tudo mais ela, até porque devido tanto de cirurgias que eu tinha, acabou sendo uma gravidez um pouco de risco, né? Então tinha que levar tudo muito na cautela ali. Aí acabei ficando muito tempo parada devido a isso. E nesse período eu estudava muito, porque que nem eu falei, eu ficava muito tempo deitada no hospital, eu criei um certo trauma
de ficar deitada. Aham. Meu Deus. Então, todos os dias, praticamente, meu marido tinha que pegar eu da cama e levar eu na sala, umas 2 horas da manhã, e eu amanhecia o resto do dia lá vendo TV. Aí eu Sério? estudava, aproveitava para ensinar, eu estudava inglês, estudava as matérias de concurso público, Sim. usava a madrugada para isso, em função disso. Aham. Porque senão eu ia ficar só chorando. Mas isso quando você Aham. tava na E lá cadeira em- de roda. Isso, na ainda. cadeira de rodas. Aí passei nesse concurso e vim morar em Cuiabá. E Qual concurso que você passou? Só pra gente da contextualizar. IBSER, do Júlio Miller. Hoje Tá. eu trabalho na administração do Júlio Miller. Tá. E lá, assim, é muito bom. Eu, na verdade, eu gosto muito de aprender coisas novas. Sim. Gosto. E, assim, eu sou muito aberta a novos desafios e tudo mais. Pra mim, era um desafio ter que trabalhar na área que eu tô hoje, que Uhum. é uma área mais voltada à educação continuada dos profissionais. Mas como eu já tinha experiência como docente e tudo mais, então foi uma coisa que foi fluindo. Sim. Mas dentro de mim ainda tinha aquela falta de ter Do o paciente. contato do paciente. Esse contato falta. E esse contato pra mim faltava muito, sabe? Faltava, Essa é a sua assim, essência, né? É a essência, na verdade, da profissão, né? É. De enfermagem, né? Eu Esse- sentia muita falta disso, assim. Eu gosto de conversar, eu gosto de trazer um conforto, eu gosto de estar ali, sabe? Aham. De cuidar, como você falou lá no Cuidar, início da entrevista. de cuidar mesmo. E então, assim, de uns 3 anos pra cá, eu tava ali plantando aquela sementinha na minha cabeça. Gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu consiga ter esse contato, né? Aí todo mundo falava assim, mas gente, você é meio maluca, né? Porque você já é concursar na minha área de Aham. enfermagem, é como se eu estivesse meio que no topo da cadeia. Aham. Porque dos concursos públicos é um dos melhores que tem hoje. Aham. Mas eu não me sentia satisfeita Aham. com Aham. aquilo. Aí eu falei, não, eu vou começar a plantar essa sementinha na minha cabeça. Uhum. E comecei foi aí que começou também a aparecer a paixão por podcasts. Ah! Eu comecei a escutar muito, assistir Vários. muito podcast sobre empreendedorismo, sobre começar uma jornada em relação a abrir o próprio negócio. Aham. E eu já tinha visto a propaganda da franquia Home Angels. E encaixou muito perfeito. Uhum. Porque eu já gosto muito de trabalhar com idosos. É um público que, para mim, me agrada muito. Meu mestrado foi em doença de Alzheimer, Olha. em doenças metabólicas. Então, aquilo, para mim, já tava ali dando match, assim, sabe? Aham. Sim. Aí eu fui ali alimentando Mais aquilo. uma vez, Deus orquestrando Sim. na vida da Você Renata. sabia que às vezes eu penso, né? Às vezes eu me verdade, pego verdade. pensando, Aham. se não tivesse acontecido tudo isso. É. Gente, talvez eu não sei. Talvez eu estaria Aham. lá em São Carlos ainda, Terminando, meu sei lá. doutorado, É. tava dando aula, ou não. Mas, Não dá assim, pra saber, muita né? coisa. Quando você pensa, se... É. Não tem Muita como coisa saber. aconteceu e coisas boas, eu acho, assim. Por mais que tenha sido uma tragédia, muita coisa boa aconteceu Aham, depois disso, aham. nesse período. E a Home Angels, ela é pra cuidar de idosos, De pessoas. de pessoas. De pessoas. A Home Vai Angels... criança também? Vai. A Home Angels, ela é uma das maiores franquias da América do Sul. Uau. E de cuidados de pessoas. Então, assim, a nossa missão hoje é cuidar de pessoas desde o nascimento até os últimos momentos da vida. Então, assim, toda pessoa que necessite de algum cuidado, de algum acompanhamento, ele vai ter o nosso espaço ali para poder estar auxiliando nesse momento. Uhum. Porque qual que é a nossa filosofia? É fazer com que a família aproveite os melhores momentos daquela pessoa que necessita ser cuidada. Uhum. E deixa os momentos, assim, que a gente sabe que demandam um certo cansaço físico, esforço, e até estresse mesmo, né? Deixa isso pra gente. Uhum. Mas Nós como é que cuidamos. funciona isso, Renata? Vocês vão até esse paciente em casa, onde ele estiver? É isso? A gente trabalha em função de forma personalizada. Uhum. Com cada paciente É único. É único, é único. Então, assim, não adianta ligarem pra gente e falar assim, eu quero só um orçamento. Não. Nós primeiro vamos na casa da pessoa, a gente vai conversar, vai mostrar quais são as nossas propostas de atendimento. A gente trabalha desde atendimentos de 2 horas até 30 dias por mês, 24 horas por dia. Nossa. Então, assim, é de acordo com a necessidade de cada um. Uhum. E então, se você falar pra mim assim, não, eu preciso, sei lá, 12 horas por dia de segunda a sexta. Beleza, mas se é um idoso, é uma criança especial, é um pós-operatório, é um deficiente físico que necessita de cuidados, tem vários perfis de pessoas. Então,
O que que eu vou fazer? Eu vou ir nessa casa, eu vou avaliar a família, eu vou avaliar essa pessoa que vai ser cuidada. Nós temos hoje uma enfermeira, supervisora, que ela vai na casa, ela faz todo um checklist. Por quê? Pra gente pegar e conseguir um cuidador que se encaixa no perfil dessa família. Porque Uhum. ele tem que ser uma peça que encaixa. Ele não Uhum. tem que ser uma peça colocada ali, assim, Imposta. Não. Ele tem que ser uma peça para agregar Uhum. dentro daquele local. Então, assim, hoje a gente fala muito da questão do idoso porque é o nosso carro-chefe hoje. Uhum. Então, assim, antigamente a gente chamava de asilos, Certo. hoje são casas de repouso, mas antigamente os asilos eram uma forma da família continuar trabalhando, vivendo e você deixar aquele Sim. idoso para ser cuidado. Uhum. E hoje, nas casas de repouso, ainda é mais ou menos dessa forma, só que, graças a Deus, evoluiu muito no sentido Uhum. de qualidade. Mas mesmo assim, será que para aquele idoso ou para aquela pessoa, ele preferiria estar na casa dele Aham. Claro. ou lá? Uhum. Por mais que tenha luxo, por mais que Sim. tenha, sabe, tenha tudo lá. O cantinho dele é É dele. no Uhum. cantinho dele, né? É dele. Então, aquilo faz uma diferença muito grande na qualidade de vida deles. E assim, Aquilo só faz. para a gente entender de maneira bem prática, como é que você atende um idoso, vamos supor, um idoso que não tenha doença Alzheimer, a doença da idade. É idoso, mas precisa de alguém por perto. E aí? Então, são os acompanhantes. Por Aham. exemplo, tem muito idoso, se você pega assim, uma pessoa, 90 anos de idade, mas ela é extremamente lúcida, Uhum. deambula, caminha, faz a comidinha dela, mas assim, requer aquele cuidado de você de ter alguém ali meio Por próximo, perto. porque assim, não é no sentido de que ela não tem a capacidade de fazer, Sim. mas que pode acontecer alguma coisa, ela pode escorregar, pode cair, ela pode ficar de uma forma que não consiga se comunicar para Uhum. pedir ajuda. Uhum. Então, geralmente você entra em contato com a empresa, a gente vai, conhece o perfil e acha um cuidador ou os cuidadores para poder estar indo nessa casa para fazer companhia. Então, ele é um acompanhante desse Ah, idoso. tá. Então, assim, já teve casos, assim, de pessoas, por exemplo, uma idosa, ela é lúcida e tal, mas ela precisa de um acompanhante. E ela gosta muito de crochê. E eu, opa, tem uma cuidadora aqui Que sabe fazer crochê. Pronto, gente, dá match ali Aham. na hora, sabe? Então, assim, é uma forma de você manter viva ali aquela Aham. pessoa. E sob o olhar de um cuidado supervisionado. A nossa Uhum. enfermeira, ela vai 2, 3 vezes na semana na casa dessa pessoa, na casa dessa família, avalia o trabalho do cuidador. A gente tem relatórios, tem a supervisão médica, que a gente faz consultas 24 horas, se precisar, online, com a central em São Paulo. Ah, faz consulta com Faz médico? consulta. Não é uma home care. Tá. Isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro. Aham. Porque, assim, não é uma home care. É uma empresa de cuidadores. De Certo. cuidados, supervisionados. Então, mas assim, a gente tem uma central médica que Uhum. qualquer coisa, o cuidador, ele vai estar entrando em contato a Aham. qualquer momento. Ele, se precisar, ele faz uma consulta naquele momento ali entre o médico e o idoso para avaliar, pelo menos nem que seja assim, aquele início, até dá tempo, talvez, de você ir num médico de confiança, da família mesmo, ou que já faz o acompanhamento. Então, assim, é um cuidado muito personalizado. Uhum. Só que, assim, aqui ainda, Cuiabá, Mato Grosso, Centro-Oeste, ainda é muito incomum, talvez, essa cultura desse tipo de cuidado. Uhum. Se você pegar mais a nível Sudeste, Sul, Uhum. é muito comum. A E Home fora... Angels é Sudeste. é É de São Paulo. Sudeste, São Paulo. Isso. E se você pegar lá, assim, tem muita... É muito comum você contratar esse tipo de acompanhamento e tal. É muito comum e não é de hoje. É antigo, né? É muito. Aham. Porque, assim, as pessoas conseguem ver o quanto aquilo traz de benefício para a família, para o idoso. Por exemplo, por que você vai ficar longe da sua mãe se ela pode estar ali do seu lado? Uhum. E por que, assim, É. você vai deixar de trabalhar se você pode continuar tendo o seu trabalho e saber que ela está sendo bem cuidada? Eu tenho uma amiga lá no interior de São Paulo que ela, há muito tempo, já tem 17 que eu tô aqui, então, há mais de 20 anos, isso daí. Ela saía de Itaciba, ia para Prudente, uma vez dia sim, dia não, noite sim, noite não, e cuidava. Pra cuidar. Ela dormia. Era isso daí, sabe? Mas não tinha franquia ainda. Ela era contratada para isso, ela ganhava por plantão. O que se Ela fala... trabalhava, né, de dia e à noite também fazia o plantão. E aí, ela falava que se torna peça da família. É impressionante. Só que depois a senhora morreu, veio a falecer.
Mas isso foi se perpetuando de uma tal forma que elas nunca ficavam sem ter esse trabalho. Só que, É assim, que hoje a gente fala de cuidador de idoso, mas a sua proposta é além disso. é além além, disso. Né? A gente Até conhece porque, muito cuidador de assim, idoso, né? muitas pessoas vêm perguntar assim, qual é o diferencial da Home Ages em relação a eu contratar um cuidador isolado? Sim. Qual é o diferencial? Aham. Hoje, se eu for contratar, eu, Renata, quero cuidar do meu pai e eu vou contratar. Primeiro, eu vou ter que ir atrás dessa Uhum. pessoa. Eu tenho a capacidade de avaliar se essa pessoa Se ela realmente se ela vai realmente ajudar. tem esse conhecimento, se ela realmente tem esse E feeling. nós não temos. Ah, você vai atrás dessa pessoa. Sim, nós temos Sua um empresa. banco de talentos, Que o legal qual, isso. além do banco de talentos, nós fazemos análise de currículo, ainda faz capacitações, tem Olha. todo um treinamento, assim, Uhum. com cada cuidador. Porque, assim, a ideia é justamente você trazer pessoas de forma profissional, Aham. porém que ela atue de uma forma humanizada, Aham. sabe? Porque precisa, Porque né? precisa. Deixa eu te perguntar, Renata. Eu vou perguntar o meu caso, porque pode ser exemplo para muitos. Eu também tenho pais idosos. Meu pai tem 83 e a minha mãe tem 76. O que eu observo? Eles estão longe, eles estão no Paraná, mas a gente sempre está em contato. Quais são as principais demandas deles? Mobilidade, Uhum. ir para lá e para cá, porque meu pai tem as limitações de saúde e nem sempre consegue dirigir e pegar a estrada, por exemplo. Ele vai, mas a gente morre de medo. E outra coisa, questões ligadas a isso aqui, ó. Tecnologia. Muitas dificuldades, aí quer que ajuda, a gente ajuda. Mas eu sei que é a realidade de muitos outros idosos. Porque hoje tá tudo no celular. Aplicativo de banco, enfim, uma série de coisas tem que resolver ali. Essas questões periféricas, você escuta, você ajuda, você interfere, que não envolve exatamente só a saúde, né? Eu tô dizendo. Sim, o cuidado, ele é muito amplo. O cuidado, ele não se refere só à saúde física. Ele se refere a todo o contexto, né? Por isso que eu falo que o momento mais importante é essa visita que nós fazemos na família, justamente para a gente conhecer o universo em que esse idoso ou essa pessoa a ser cuidada, ela vive, para eu conseguir achar um cuidador que encaixa ali. Nessa real necessidade dessa necessidade. família. Se é um idoso que ele gosta muito de jogar, se é um idoso que, assim, que ele gosta muito de passear, a gente vai achar pessoas que gostem de fazer as mesmas coisas, ou que pelo menos, assim, tem uma certa afinidade pra gente dar um acompanhamento nisso, pra gente dar uma continuidade. Porque a qualidade de vida deles, ela melhora, assim, infinitamente. E gera saúde, tudo gera isso. saúde. Público para ser cuidado, a gente sabe que tem. E esse público para cuidar? Como é que tá essa parte? Tá um pouquinho mais difícil isso. É. Porque, assim, principalmente, que eu falei, aqui no Mato Grosso a gente ainda tem muito pouca cultura Aham. do cuidador de forma formalizada. Uhum. Então, assim, eu vou pegar a tia da esquina ali, que ela tá sem Sim. fazer nada, eu pago ali alguma coisinha pra ela, ela fica aqui olhando o meu avô. Uhum. Mas não é bem assim, sabe? Você tem que enxergar essa pessoa que vai ser cuidada como o bem mais precioso que você tem. Sim. Como que você vai deixar ela aos olhos de uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem a total responsabilidade que talvez uma empresa teria? Por que contrataria uma empresa? Se esse cuidador faltar, a gente coloca imediatamente outra pessoa no local. Para não deixar esse idoso sozinho, Uhum. não deixar essa pessoa da família deixar de trabalhar ou deixar de sair. Então, se acontece... Hoje, infelizmente, acontece muito casos, assim, de roubo. Infelizmente, roubos mesmo em casos, né? Então, assim, como que você sabe da índole dessa pessoa? Procedência, né? A procedência. A empresa, ela trabalha em função de procurar desde isso. Olha. A gente olha desde históricos, assim, dessa pessoa. E a partir do momento que ela encaixa no perfil da Home Ages, o perfil da franquia, ela vai ser trabalhada para melhorar a qualidade do trabalho dela em relação a isso. Ou seja, essa pessoa não passa só por você. Não, essa pessoa, além dela passar por mim, ela vai passar pela enfermeira, ela vai passar por treinamentos com a sede. Uhum. A gente faz sempre, por exemplo, e cada pessoa, cada idoso, ele tem um perfil diferente. E a gente sabe que, assim, o idoso, ele é uma população que ele é um pouco mais resistente a ser cuidado. Sim. Então, assim, não são todos que vão chegar ali Aham. e vai falar assim, ai, que legal você aqui. Não, muitos Aham. vão falar, some daqui. Aham. Vai Eles bater, querem ter vai autonomia, brigar. né? Eles querem, assim, é do perfil, né, deles. Então,
todos esses cuidadores, eles são muito bem treinados, muito capacitados em relação a ter esse entendimento Uhum. dessas possíveis situações que podem acontecer. Aham. Porque, assim, já aconteceu de idoso bater no cuidador, Uhum. sabe, situações assim. Uhum. Mas a gente já vai com esse conhecimento prévio, já vai com Uhum. todo um treinamento para embasar ele no momento que aconteceu alguma situação assim. Uhum. Justamente para não pegar de surpresa, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente pode ter pessoas com Alzheimer, vamos supor. A pessoa com Alzheimer, ela pode ter momentos, assim, que ela não tá lúcida ali Uhum. e ela tem confusões mentais, ela vai falar que tá roubando, é uma característica muito clássica Uhum. no Alzheimer. E o fato dele pegar, às vezes, o celular e colocar ali, ele esquece que colocou ali. Aí ele sai gritando pra família inteira que foi roubado. Uhum. E quem que é a pessoa mais estranha nesse momento? Sim, O sim. cuidador. Aham. Então, assim, nós já trabalhamos tanto com a família, quanto com o cuidador, todos esses aspectos. Aham. Por isso que é importante. E não só o Alzheimer. Tem Parkinson's, demência de Lewy, tem frontotemporal, tem pessoas que sofrem AVC, tem idosos que sofreram uma fratura e estão acamados, tem pessoas que estão totalmente acamados, mas assim, necessita de uma pessoa ali para estar acompanhando. Tem crianças. A gente, hoje em dia, tem muita família que vem em busca da gente para poder ter um acompanhamento, por exemplo, com crianças autistas que têm um grau de necessidade maior. De ter alguém De junto. ter alguém junto mesmo. Então, assim, nós vamos selecionar pessoas que são capacitadas para cuidar desse perfil. É como se eu estudasse caso a caso. Certo. A gente estuda cada caso Aham. para poder trabalhar. E, assim, existe planos de tarefas em relação... Porque, meu pai, ele tá... Mas eu só preciso de alguém para ficar cuidando dele, olhando ele. Mas isso não é qualidade de vida. Aham. O que eu quero é trazer ele, sabe? Aham. Melhorar ali. Então, ó, beleza. Ele não gosta de fazer nada, mas vamos convidar ele. Uhum. Vamos dar uma voltinha na Uhum. quadra. Vamos convidar Respirar ele um pra fazer pouco, sair, fazer pegar alguma sol. coisa, né? Porque, assim, acaba que eles vão... o índice, por exemplo, de depressão, de ansiedade em idosos é muito alta. Sim. Justamente porque eles se sentem muito impotentes. Aham. Tudo não E pode será que fazer essa mais. impotência Pior, né? não é devido a, muitas vezes, até as pessoas que estão próximas Sim. pegar muito na mão dele? É. Tipo, deixa que eu faço pra Isso. você. Aham. Ou você não consegue fazer isso, Aham. você não pode fazer aquilo. Aham. Então, assim, a nossa ideia é você colocar esse cuidador ali pra incentivar ele. Não, olha, você pode fazer, eu estou do seu lado. Se alguma coisa acontecer, eu estou do seu lado. Uhum. E, assim, tentar trazer um Uhum. pouco de vida, um pouco Uhum. de luz pra essa pessoa, Uhum. sabe? E pra família poder viver tranquila. Porque, assim, querendo ou não, é muito triste você estar trabalhando, mas com a cabeça preocupada. Eu não sei o que estão fazendo, o que está sendo feito. E dessa forma, é uma forma de tranquilizar mesmo todos. E assim, você busca no mercado conforme a necessidade dessa família. Mas a sua empresa, ela tem uma equipe já formada ou conforme vai precisando você vai recrutando? Como é que Sim. funciona essa organização estrutural assim do teu Nós já negócio? fizemos um primeiro processo seletivo, aí foi chamado recrutamos, assim, algumas pessoas que haviam mandado currículo e tal, para a gente poder ter um banco de talentos. Tá. Esse banco de talentos, ele contém várias informações do perfil da pessoa, do nível de conhecimento, da disponibilidade de horário. Tem disponibilidade para trabalhar à noite, fim de sim. semana, feriado. Uhum. E, na verdade, chegam todos os dias quase currículos pra gente. Que bom. que tá tendo Tem chegado procura. bastante. Só que, assim, a gente sabe que tem muita gente que, infelizmente, assim, manda por mandar. É. Sabe? Infelizmente, se manda por mandar. Entendi. Mas, quando aparece o paciente, a gente vai avaliar naqueles currículos, chama, faz uma entrevista, faz o processo novamente. Então, um banco prévio de talentos a gente já tem. Tá. Já. Aí, agora, é conforme a demanda mesmo for aparecendo. E tem que ser Todos. enfermeira? É. Desculpa. Isso. Só mais... Enfermeiros Não. ou qual? Então, Você a nossa também. enfermeira supervisora, ela é enfermeira. E hoje eu tenho tanto técnicos de enfermagem no serviço do cuidado, quanto pessoas que são estudadas com nível de cuidador mesmo. Aham. Hoje temos cursos. A Home Angels mesmo dá cursos. É. Um curso de 160 horas, de 100 Olha, horas. legal. Sobre Já prepara. isso. Na pra verdade, né, preparar. a ideia é legal, porque aí já prepara da forma que vocês têm a Sim, necessidade. Isso. e eu gosto disso.
eu prefiro pegar pessoas que são Do mais zero. cruas Isso. Pra aprender. possíveis. Eu tenho, Ah, eu eu gosto gostei muito dessa de história. ensinar. Uhum. E assim, Já foi professora. Sim. Essa semana mesmo eu tava conversando com uma família que a filha entrou em contato comigo e o pai dela tem Alzheimer, né? Nossa. E assim, ela já tinha dito que eles iam pensar em relação à proposta e tudo mais. Mas assim, eu fiquei tão sensibilizada com ela, né? Assim, com a história dela. Eu falei, não, a qualquer momento, se você quiser, você pode me mandar perguntas e tal, assim, porque eu vou ajudando mesmo, Aham. né? Informação, né? Assim, porque hoje em dia a gente sabe que, assim, não é todo mundo que é tão aberto, né, a ajudar. E, assim, numa família, por exemplo, no caso do Alzheimer, a família, ela adoece junto. Sim, Ela adoece junto. imagina. E, assim, existe sempre uma pessoa que fica mais designada a cuidar desse idoso. Sobrecarrega sempre uma pessoa, né? Essa pessoa ali, ela tende a ficar muito doente. Muito Nossa. doente. Porque... E, gente, se vocês tiverem ideia do quanto de estudo científico que tem em relação a isso... Alzheimer. Alzheimer. A doença em relação ao cuidador, do cuidador Olha. familiar. Ah, A que pessoa também que adoece, tá no do- caso. Mas não no É que- sentido do do Alzheimer, Alzheimer, no sentido de psicológico. depressão. Ah, é comum, então. É comum muito. O meu mestrado, eu fiz em torno de 200 idosos com Alzheimer, em São Carlos. Meu E Deus. assim, é unânime, gente. É unânime que essas pessoas que cuidam, quando é familiar, quando é um familiar, um filho, um tio, um primo, alguém assim, que ele tá ali diariamente naquele cuidado, essa pessoa ele tá doente. Ela tem, sabe, ela tem um nível básico de depressão, de ansiedade. Porque assim, por mais que seja seu pai, que seja uma pessoa assim muito fácil de cuidar, ela demanda muito de você. E é 24 horas. É Sim. 24 horas. O sono deles é prejudicado. É tudo. Então, assim, é isso que a gente fala. Eu quero tirar essa carga de responsabilidade da família. Aham, E deixar para vocês aproveitarem um momento de lazer. aham. Sabe? Aproveita ali para sentar, para conversar, para brincar, para bater papo. Idoso ama conversar. Aham. Nossa, eles são muito... Então, assim, para não ter esse peso, sabe, da família, a família conseguir fluir de forma tranquila e bem cuidada, Uhum. com pessoas capacitadas, claro. Exato. E tem muita Legal. demanda, porque a população está cada vez envelhecendo mais, né? Então, assim, cada vez mais vai precisar de pessoas qualificadas, de cuidadores mesmo, para atender esse público, né? Sim, a população, assim, tem tido inúmeros trabalhos em relação a isso, que ela... Antigamente, você pegava uma pessoa de 50 anos de idade e você falava assim, que ela morria, por exemplo. Morreu de velhice, né? Né? Hoje em 50 dia, você anos. vê uma pessoa morrer de 70 anos. Meu Deus, gente, Morreu tão Mas hoje a novo. estimativa... Então, mas a estimativa tá muito É muito longe. longe. Só que isso é bom, na verdade, porque se você olhar, por exemplo, as grandes empresas hoje, elas têm dado mais atenção a esse público, sabia? Mais atenção a esse perfil para trabalho. Porque a idade nem sempre ela significa... por exemplo, o termo velho. O termo Uhum. velho, ele é muito pesado. É pesado. Uhum. Ele entende, ele faz você entender que é uma coisa assim que já tá em desuso. É verdade. Ó, pra você ver, tem uma cooperativa de crédito. Fica a dica aí pra vocês. Que eu achei muito fantástico o projeto deles. Que é o projeto Diamante. Pessoas a partir de 60 anos. Ou depois... Estão contratando? Sim! Gente, Já que pensou? máximo! Você voltar a trabalhar, você tá aposentado, você tá lá sem fazer nada. De repente, você presta faz um seletivo e é muito legal. E eles falam deu o nome, né? De projeto Diamante. Eu achei interessante. Gente, porque a carga de experiência que essas pessoas Isso! têm... Demais, surreal, é. É surreal, assim, tem pessoas que estão aposentadas, que deixam de trabalhar, aí sim elas adoecem por não ter... E às Por vezes não ela ter mais tem... o que fazer. Aí às vezes, assim, ela tem ainda aquele gás ali tão... Com certeza, assim, engraçado como as gerações, elas estão se diferenciando ao longo do tempo, sabe? Antigamente, uma geração, ela durava em torno de 25 anos, mais ou menos, que é o Nossa. tempo que... É como falar, a palavra geração é de gerar. Aham. É o tempo que você geraria uma outra pessoa. Sim. Ai, Né? eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, É. né? Realmente, né? Vem do latim de gerar. Aham. Olha lá. Então, era mais ou menos esse período que era uma geração. Hoje em dia, uma geração, gente, é 5 anos. Mas não é no sentido de gerar, é no sentido de mudança, Uhum. de muita mudança. De mentalidade, de mentalidade, comportamento. comportamento, todo em volta que
que a sociedade vive. Aquela correria, É né? muito. É muita Aham. correria. E assim, se você pega, por exemplo, essas pessoas que têm uma idade, eles vêm de uma época onde era tudo um pouco mais desacelerado. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas trazem a calmaria que uma empresa precisa. Ela Uhum. traz todo aquele embasamento teórico, profissional, de uma forma mais leve, talvez, do que os jovens de hoje em dia, que estão Uhum. pilhados, trabalham ali 24 horas, que não sei o quê. Então, é diferente, é bem diferente. E olha só, você está falando essa questão de geração a cada 5 anos. Até bem pouco tempo atrás, a gente escutava, a gente já fez inúmeras reportagens, inclusive sobre isso, 40 anos estava fora do mercado. Lembra? Tava. É velho para Meu trabalhar com 40 anos. Imagina. Imagina, eu fora do Nossa, mercado. Não, né? Pelo amor Mas de Deus. E assim, hoje em dia, que nem eu falei, as grandes empresas, você pega um Google da vida, eles têm programas de trabalho para esse perfil de pessoa, de pessoas que são 60 a mais. Por quê? Porque eles sabem a importância de conhecimento que eles vão agregar ali dentro. Sabe, eu pego, por exemplo, meu pai é caminhoneiro. E o meu pai, ele trabalha desde que eu nasci, sei lá, antes de eu nascer. E às vezes, assim, eu conversando com ele, ele fala assim, como que são hoje os motoristas novos, sabe, na Nossa. estrada. Eles falam, são muito impulsivos, não sei o quê, não sei o quê. Ah, E você vê que, assim, ele tem uma... E meu pai, graças a Deus, nunca sofreu um acidente. E ele é idoso? Ele tem 64 anos. e E continua. tá na estrada? Continua. Ele faz hoje pertinho, Tá no Tangará, trecho. Cuiabá, mas Aham. faz. E assim, só que é engraçado que ele mesmo já tá se programando na cabeça dele que em algum momento ele vai ter que dar uma diminuída. Mas, por exemplo, se você pega o perfil dele, que é uma pessoa que trabalhava de forma muito ativa, que dependia do físico, do Sim. mental ali. É diferente, às vezes, de você pegar uma pessoa que trabalha no computador, que usa muito o mental, Uhum. mas, assim, demanda um pouco menos do físico, né? Que é uma das coisas que pesa muito conforme a idade Uhum. passa. Porque, afinal, o corpo é finito. Aham. As células, ela vai chegar uma hora que ela Aham. tem que morrer ali, né? Então, meu pai, por exemplo, é uma coisa que eu já venho trabalhando muito com ele, com a minha mãe. Mas não no sentido ruim. A gente enxerga muito o envelhecimento como um fim. E, gente, não é pra ser um fim. Não é pra ser um fim. Ele tem que ser enxergado de uma forma que, tipo assim... Eu estou evoluindo. É mais um processo. É mais um que eu processo. preciso passar. É mais um E tem que ser de processo. fato a melhor idade, né? Não se fala É. que é melhor idade, a terceira Sim. idade. Como é que a gente faz para aproveitar essa melhor idade, É, né? Renata. Acho que isso que tem Se que ser você o pega uma pensamento. criança de 1 ano, ele está aprendendo a andar. Ele está desanimado para aprender a andar? Não. Porque aquilo é uma coisa nova Uhum. para ele. Se você pedir para ele subir num sofá e pular, ele vai querer fazer isso. Porque é uma coisa nova, ele está aprendendo. O idoso é a mesma coisa. Ele está aprendendo a ser idoso. Só que para isso ele precisa estar de peito aberto para aprender. Entender que é a fase. Entender que é uma fase, é só mais uma fase. Entendeu? E ela pode ser vivida da melhor forma possível. Ela pode ser aproveitada, ela pode ser curtida. Você tem ali mais tempo, às vezes, para curtir a família, os filhos, fazer coisas que você não fez, talvez num período em que você trabalhava muito. Então, assim, depende muito da visão da pessoa, da família. A forma com que você enxerga esse processo, ele é muito importante. E, assim, isso muda muito a pessoa. Por quê? Se ela só enxerga como um fim, tô próxima do fim, a tendência é você se acomodar. Você Olha, senta... gente, se eu tivesse conhecido a Renata antes, quando alguém me perguntasse o que você quer ser quando crescer, aposentada. Ótimo. Ótimo. Ter tempo para fazer um monte de Ah, coisas. pra parar um pouco, né, Dani? Parar, desacelerar um pouco. Mas olha, é engraçado. A gente comentando naquela hora do meu acidente. Parar também é ruim. Totalmente, sabe? né? Totalmente é ruim. É o exemplo que eu tava falando em relação a idoso que fica só sentado na frente de uma TV. Não dá. Não dá, gente. Não, mas não é A gente tem que isso, se né? manter É. ativo de alguma forma. A De diferença... repente, reduzir o ritmo. Né? Isso. A diferença que você pode fazer é você diminuir o ritmo, fazer coisas que talvez, naquele momento, elas te tragam mais prazer do que a necessidade. Aham. Porque, assim, você com 30 anos, você trabalha por necessidade financeira. Sim. Por mais que você ame muito Aham. o que você faça, é uma Mas é E necessidade. ainda bem que a necessidade. natureza é tão sábia que você tem tanta energia com 30 anos, você pode trabalhar muito, né? Eu falo que dos 30 aos 40 é o auge, assim, da vida produtiva.
agressiva. Pelo menos eu tive Foi. essa sensação. Mas é. Não Tá foi, não é, sendo, Theo? sim. Depois a gente vai reduzindo. Quer queira, quer não é a mesma coisa. Mas Isso é verdade. é um processo normal, essa redução, assim, porque, como eu falei, o corpo ele é finito. A gente vai ter menos músculos. Não músculo, mas a qualidade é diferente. Por mais que você se exercite, mantenha uma qualidade de vida muito boa, você vai ter que diminuir um pouquinho o ritmo. Mas manter-se ativo, alimentação boa, fazer sempre que possível exercícios, manter a qualidade psíquica, ela é importantíssima. Se você não tem isso, você não tem nada praticamente, porque a tendência é você ir murchando. Você vai Aham, ali se é. apagando, né? E assim, por exemplo, se você pega pessoas com Alzheimer, em um dos estudos que eu participei lá em São Carlos, nós avaliávamos pessoas que tinham o mesmo grau inicial da doença, só que algumas pessoas que eram mais ativas e outras pessoas que eram paradas ali, né? Que entregaram os Uhum, pontos, digamos. sim. Gente, a diferença é gritante. É muito gritante. É visível. É visível. De quem De quem era ativa. pratica exercício, de quem lê muito. O nosso cérebro, ele tem que estar constantemente trazendo informações. Aham. Tem que exercitar o cérebro. Tem que exercitar. Ele E tem que ser- leitura é um jeito de exercitar. conhecer coisas novas. Porque, assim, como eu falei, a criança e o idoso, eles são o mesmo tipo de cuidado. Por mais que sejam os dois extremos ali. A criança também, ela tá aprendendo e ela precisa absorver. Quanto mais ela absorve, mais ela cresce. Uhum. O idoso, quanto mais ele vai absorvendo, é como se ele estagnasse o processo de doença, ou pelo menos assim, amenizasse os Ah. sintomas. Sim. Ele vai amenizando não o envelhecimento, o processo de envelhecimento, mas ele melhora a qualidade daquele envelhecimento. Envelhecer com qualidade de vida. Com qualidade. saúde, né? Com saúde. É o E mais assim, importante. hoje em dia tem sido muito falado em relação a isso, e isso é uma coisa assim, é uma conquista muito grande a nível mundial. Talvez está aí, então, esse aumento na idade da nossa população, né? Essa vida a mais da nossa população. Isso hoje a nossa busca a nível mundial, digamos assim, não é você viver eternamente. Ninguém estuda hoje e fala assim, eu quero viver eternamente. Você estuda como você chegar até ali os seus momentos finais de forma saudável, de forma com qualidade. Porque, assim, é como, se eu não me engano, foi Gilberto Gil, alguém, assim, que falou uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Porque Tanto que ele gosta Eu de acho que foi viver. a Abby. Eu lembro que a Abby, uma vez, uma entrevista dela, falou assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho dozinha. Uma coisa assim, ela falou. Talvez seja uma Porque frase parecida. E porque, assim, é que nem o outro também grande que falou isso, se eu não me engano, foi o Steve Jobs. Ele falou assim, eu gostaria, eu não tenho medo de morrer, mas eu gostaria que meu cérebro continuasse vivo. Porque ele tem tanta ideia, tanta coisa legal aqui, que é uma perda Aham. muito grande, assim, É. sabe? E é verdade. Então, você manter isso vivo, essa chama viva dentro de você, é muito importante. Te dá gás, te dá energia. Porém, né? Pensando agora, essas pessoas que estão neste patamar, né? Eles vêm de uma geração sem isso daqui. Nós pegamos esse rabicho. Mas eu acredito que nós vamos chegar na nossa idade, na nossa melhor idade, bem. Só que, e os nossos? Tipo, a geração dos meus Que filhos. já nasceram olhando, Que né? já nasceram com isso daqui. Será que eles vão adoecer mais? Será que eles terão uma vida a mais como essa geração está tendo agora? Olha, eu acredito que não. Até É. porque, assim, o mundo ele se adapta desde a época ali dos dinossauros, assim. Então, sempre existiu fases Sim. de adaptações. Então, assim, da mesmo jeito que hoje a tecnologia, ela tá muito importante, talvez daqui 100, 200 anos, ela entre em desuso no sentido assim, olha, vamos voltar. Vamos voltar. Então, sempre são ciclos, né? Gente, São eu acho que ciclos. isso também já deve estar acontecendo, Renata. Gente, eu fico passada, fiquei bestificada esses dias de saber que tem escolas ensinando as crianças a brincarem. Você tem noção do que é Pois isso? é. Brincar de pular corda, brincar com bambolê.
Meu Deus, a gente já nascia brincando. O fato é que a tecnologia tá aí. É? Isso é um fato. A gente não pode... Não adianta você falar assim, eu vou... Por exemplo, eu tenho uma menina de 4 anos, um bebezinho. E aí pode soar estranho, mas assim, o meu bebê, ele pega o celular, ele fica... Ele sabe tudo. Já sabe, né? Esse. Mas adianta eu simplesmente tirar tudo isso dele? Não adianta, porque é uma realidade, gente. É uma realidade Não que a gente adianta nadar contra a correnteza. Não, é uma realidade que a gente tem que se adaptar a ela. Só que aí é a forma com que você vai se adaptar no sentido de não prejudicar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer os benefícios que essa tecnologia, que esse mundo mais moderno hoje, ele tem. Então, assim, a gente fala assim, ai, a tecnologia ela veio para atrasar a vida. Não. Gente, mas assim, se a gente Não. parar para Não pensar também. assim, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, se você tivesse um irmão que fosse morar lá na Espanha, quanto tempo que você não iria falar com ele? Pois é. E Você agora... ia deixar seu filho ir para os Estados Nossa. Unidos, não sei o que, ficar morando lá, e você falando por carta. Não Agora o precisa ir tempo muito todo, longe. o tempo por vídeo, tempo chamada de inteiro. vídeo, Gente. todo dia ali você tá junto. Você Não, conversa e não tem em muito segundos. tempo isso daí. Não. Porque 17 anos, quando eu vim pra cá, e você também. Você falava com os seus pais como? Orelhão. É orelhão. Agora só chamada de vídeo todo dia, bem dizer. Exatamente, sim. Chamada de vídeo, você tá Mas dentro é. de casa todo santo dia. Sim. E assim, as pessoas falam muito assim da revolução, por exemplo, industrial, que ela veio para diminuir o serviço das pessoas. E, por exemplo, colocar as máquinas para trabalhar. Não, gente, a gente tem que enxergar. Tudo tem um lado positivo. Tudo. Se hoje em dia eu tenho máquinas que trabalham mais para a minha empresa, significa que eu também vou ter mais tempo para eu aproveitar coisas que essas máquinas não conseguem fazer. Sim. E a propósito, Renata, agora a gente está vivendo a fase da inteligência artificial, que já vai revolucionar o que a gente não consegue nem pensar ainda. Do céu, passada. Você sabia que a inteligência artificial faz texto pra gente? Sabia. Não que eu use, pelo amor de Deus. Mas vai usar, O porque chat todo mundo GPT. vai Sim. usar. Não, sim, eu acho interessante. Mas aí, já não sou mais eu escrevendo. Não, mas assim, ó... Então, isso tira um pouco a pensa, individualidade tira. da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é que nem eu falei, A gente tudo tem que aproveitar. tem que achar dá pra aproveitar. tem que achar um lado positivo em tudo. E isso talvez possa ser uma coisa positiva. Tem que fazer boas perguntas para a inteligência Eu acho artificial. que E isso sim, é pra humano. ela, Isso verdade. é humano. E você sabia que eu tava até ouvindo num podcast um dia desse falando sobre isso. O Cortella comentou em relação à inteligência artificial. Ele falou, o chat GPT, ele... Hoje, se você olhar, os melhores textos são de pessoas mais velhas. Sim. De pessoas mais de idade. Por quê? Porque essas pessoas sabem reproduzir perguntas de forma mais clara. Sim, sim. Se você pega um rapaz de 15 anos aí, ele coloca tudo muito objetivo, muito objetivo. E o texto, ele vai ser muito objetivo, ele não é claro, esmiuçado. As pessoas que têm lá mais experiência, mais ali vivências de vida mesmo, ele tende a esmiuçar mais a pergunta. Então, saem textos mais elaborados. Então, assim, é engraçado, interessante isso, que se você pegar o perfil de pessoas que usam o chat GPT, os melhores textos, as melhores qualidades de devolução são de pessoas que têm um pouco mais de idade, em relação aos jovens, por exemplo. E assim, tem estudo, não sei se você chegou no teu mestrado, né, a pesquisar alguma coisa, do quanto a inteligência artificial vai também na área da saúde ajudar, facilitar, enfim. Já ajuda, a gente já lida, na verdade, com a inteligência artificial há um tempo já. É que hoje, na verdade, ela deu um boom no sentido, assim, das pessoas terem esse Acesso, conhecimento. né? Que todo mundo acesso, pode teclar ali, porque né? antes era uma coisa muito assim. Mas, por exemplo, a programação mesmo, ela tem um fundo ali de inteligência artificial, no Sim. sentido dela se autoalimentar, retroalimentar com informações para ela poder desenvolver ali funções. Então, assim, a inteligência artificial hoje, eu enxergo ela como um benefício muito grande. Por exemplo, os estudos que são feitos hoje, eles são de forma mais robustas. Por quê? Porque antes a gente fazia tudo na mão, as contas. Sabe? E assim, é muito mais susceptível a erro. Só que um estudo de grande relevância, se você erra, gente, se você erra, isso impacta, às vezes, o mundo inteiro. Uhum. Impacta, assim, sabe? Muita coisa. Então,
Hoje, nesse sentido, a inteligência ela veio para agregar muito. Em hospitais hoje, por exemplo, você pega em Cuiabá, tem hoje o Hospital Santa Rosa, eles têm um robô, o nome dele, eles colocaram Da Vinci, Ai, que o legal. nome do robô, que é como se ele operasse sozinho. Né? Mas não é que ele opera sozinho, Aham. ele evidencia ali o problema e tal, e ele vai em cima exatamente daquela situação ali. Então, assim, a gente tem que ver essas situações, essas modernidades, assim, para benefício nosso mesmo, da sociedade, né? Então, assim, é mais fácil a pessoa, por exemplo, ter um diagnóstico mais eficaz. Porque, por exemplo, antes, assim, você pega um raio-x, uma ressonância, você via e é muito a cabeça daquele profissional que junta 10, 20, 30 ressonâncias, raio-x na cabeça, para ele ir juntando o que é normal e o que não é normal, Uhum, mais ou menos assim. sim. Hoje em dia, existem bancos de dados, assim, nossa, infinitos quase. Então, assim, ele consegue achar o diferencial de uma forma mais, assim, cirúrgica Uhum. ali. Então, eu penso que isso veio para agregar muito. Veio não, está vindo Está. e ainda vai perdurar por muito Vai, tempo vai. ainda. Ai, Renata, e quem vai está longe. nos assistindo, nos ouvindo, está interessado em te contratar a tua empresa, como é que faz? Como é que a pessoa tem que Olha, proceder? nós estamos em todas as redes sociais, temos o Instagram, hoje da Home Angels, que é Home Angels Tangará da Serra, tem o Facebook também, Home Angels Tangará da Serra, tem o nosso número de telefone, que pode estar ligando, pode estar mandando mensagem, a gente vai estar indo na casa dessa pessoa, não Aproveita e tem fala o telefone, custo. de repente a pessoa já quer anotar, já quer ligar, já quer mandar O número mensagem. é 65 992820707. Quase que eu esqueço. E essas avaliações são sem custo nenhum. Nós vamos lá, tomamos um café. Você vai na casa sem custo nenhum? Nem Primeiro atendimento, quer dizer, não bem dizer, tem não tem custo custo. nenhum. Nossa, que E Vai a gente interessante. faz conhecer. assim, além da É. gente fazer a avaliação, a gente também muitas vezes auxilia essas famílias, né? Aham. Olha, não é legal manter esse tapete aqui, ou aquela quina ali, não é legal Uhum. tratar aqui. Então, tem todo um auxílio ali em torno Aham. daquilo. E não tem custo nenhum. Uhum. Então, pode entrar em contato conosco por qualquer uma das redes sociais, ou pelo telefone, ou pelo e-mail também, que é homeangels.com.br/Tangará da Serra. E lá também sempre vai estar chegando pra gente todas as informações de quem entrou em contato, tanto o cuidador quanto a família E seu que precisa. site? O e-mail. 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 Tá. Então, assim, se é o cuidador também que gostaria de participar da nossa equipe, de agregar na nossa equipe, ele pode estar mandando o currículo também lá, que a gente, de tempo em tempo, a gente vai estar fazendo esse processo seletivo, avaliando, fazendo todo um estudo em cima dessa equipe para poder manter sempre os mais qualificados. Assim, eu já tenho uma carga de experiência, boa até em relação a esse perfil de cuidados, e então o meu olhar ele é muito assim detalhista e criterioso. Então não é qualquer pessoa que vai entrar na nossa equipe. Uhum. Eu preciso de pessoas que venham a agregar. Eu quero qualidade. Uhum. A gente chegou aqui para poder mudar a cabeça da população no sentido de que é um benefício isso. É um Uhum. benefício para o idoso, para a criança, o adulto, é um benefício para a família, é um benefício para o profissional que está trabalhando ali como cuidador, porque ele vai aprender muito. Uhum. Se depender da gente, ele vai aprender muito. Sempre tem cursos, a gente sempre está capacitando, porque assim, a área de saúde, ela é uma constância Sim. muito intensa ali, né? Assim, de conhecimentos todos os dias. Então, assim, sempre que possível, a gente dá alguma palestra, alguma coisa, para estar trazendo mais conhecimento para essa pessoa. Além de aprender, ela tá desenvolvendo um melhor trabalho ali para aquela família. É o Uhum. anjo em forma de pessoa. Nosso Você símbolo é um precisa. anjinho. Tanto que, né? Home Angels. Home Angels. Anjo em casa, Em anjos em casa, casa, tá vendo? Tudo faz sentido. Tudo, mais uma vez, orquestrado por Orquestrado. Deus na vida dessa mulher, gente. Graças a Deus. Fantástico, Renata. Fantástico a sua história. Fantástico. Obrigada. Olha, creio que muita gente, assim como nós, vamos sair daqui, né, dessa entrevista, dessa experiência, com muito mais esperança, né, Dani? Acredito que sim. E sabendo tudo que você passou, a gente pensa assim, nossa, às vezes estou tão bem, estou com Aham. tanta saúde, estou reclamando do quê? Do quê? Ai, estou Do sem quê? energia.
Como assim? Não é? Acho que todo mundo, em algum momento, merece um Sim, chacoalhão, né? merece. E às vezes a gente não precisa passar por essa experiência de ficar numa cadeira de rodas, de ficar 40 dias numa UTI, para chegar a essa reflexão. Quando a gente conversa com uma pessoa que traz essa experiência, a gente tem a capacidade de absorver e aprender com a sua história também. É só querer, né? Então, assim, muito legal você compartilhar, você realmente contar que muita gente não sabia. Então, pode ter certeza, Renata, a sua história vai ajudar muitas pessoas, né? E, na verdade, é exatamente esse o nosso propósito com esse podcast. Ajuda. São histórias inspiradoras, porque a gente sabe que tem muita gente precisando consumir conteúdo relevante na internet, conteúdo interessante, porque a gente fica o tempo todo conectada. Fica. Conectados. Todos nós estamos. Ou é para olhar uma mensagem no WhatsApp, ou para atualizar a notificação nas redes sociais, ou é para checar e-mail. Gente, o tempo todo. Então, que a gente consuma conteúdo que vai fazer diferença na nossa a primeira vida. coisa que abre o olho já é com o celular Já vai ali, né? direto. Exatamente. Então, o mínimo que tem que ter é qualidade mesmo na comunicação, né? Porque informação a gente tem muita. Qualidade a gente tem que Qualidade. saber migrar ali E filtrar. E isso Toda tem a ver essa com a saúde informação. mental, né? bem. Sim. Que gera saúde física também. Na verdade, é isso que eu acho que é o trilho meio. A sua saúde mental ali, como você dita a sua vida, ela depende muito dos passos dos caminhos que você percorre. Então, assim, se eu assisto coisas que vão me agregar, se eu faço coisas que vão me impulsionar, eu vou chegar num caminho diferente de outros que não vão, e assim vai. Com certeza. Renata Araújo, enfermeira, ama cuidar de pessoas, hoje empreendedora, cuidando de pessoas, né, Dani? E esteve aqui conosco no Entrevista com Elas. Foi um prazer enorme te conhecer. Aliás, Renata, deixa um recado para nossa amiga Fabiana, porque ela também tem uma história importantíssima. Nossa, E eu acho que vai rolar. Ela vai. Fábio Rodrigues, assiste. Ela assista. vai. Obrigada, Renata. Obrigada Nada, mesmo. gente. E que Deus possa te abençoar cada vez mais, você, toda a sua Amém. família e sua empresa, né? E que ela prospere muito. E que as pessoas entendam que ela veio para cuidar, para nos ajudar. Nós que não conseguimos cuidar mais do outro, a gente pode, né, se virar aí Contar com a com Home, contar com a Home Angels. Tem algo que a gente não te perguntou que você gostaria de finalizar, de dizer? Eu já fui para frente. Não, eu mas- falo muito. Então eu acho que eu Não. falei até demais. Não, falamos o tanto necessário. Tá ótimo, Renata. Tem algo que você gostaria de acrescentar? Não, só agradecer mesmo. Eu acho que o formato de um podcast é como se fosse uma conversa informal, mas ao mesmo tempo que te traz, agrega conteúdo. Então, assim, eu desejo muito sucesso para vocês. Eu quero acompanhar muito. Espero que daqui a uns anos eu volte a dar outras entrevistas. Vai ser pra ótimo. vocês. Já vamos deixar combinado. Porque foi muito bom o bate-papo mesmo. E estamos aí. Que eu precisar tangará, tô aí. Já segue a Maravilhoso. Home Angels também. Home Angels. Para conhecer mais e, enfim, né? Qualquer dúvida. E assim, nas nossas redes sociais, ela não tem só a função de apresentar a empresa, e sim de conhecimento também. Lá nós sempre postamos coisas assim, relacionadas a, por exemplo, AVC, cuidados com pessoas Olha só. especiais, demências, cuidados com feridas. Então, assim, sempre tem um conteúdo ali que vai te trazer alguma informação que em algum momento pode ser pertinente. Tem prestação de serviço ali também, Sim, com informação. certeza. Renata, muitíssimo Obrigada. obrigada também. Foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada ao Victor, que fez a ponte, que nos apresentou, que te trouxe aqui para a gente bater um papo contigo. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Obrigada, e meninas. até qualquer hora. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, né, Dani? Isso. Deixa a sua curtida. Ative as notificações para receber o aviso que tem vídeo novo chegando na área aí, para você acompanhar E tudo. nós vamos bombar também. Já E estamos Já bombando. estamos. Já estamos. Já segue a gente aí também no Entrevista com Elas, nosso Instagram. Aproveita. Segue segue a Dani. Segue Arroba a jornalista Renata. Daniela Santos. E compartilha. Arroba Teodora Teodora Malha. Querida. Compartilho muito. E arroba Renata. Renata BZA.
BZA. de Bezerra. E do Home Angels. Home Angels Tangará da Serra. @Home Angels Tangará da Serra. Gente, segue todo mundo, vamos todos estar conectados. Falei que a gente se conversaria na próxima entrevista, mas não, vamos conversar antes, vamos marcar café, vamos bater papo, porque a gente precisa dessas trocas, porque a gente aprende e a gente tem Evolui. momentos de descontração, de lazer, A gente de precisa, estar né? junto, Gostoso, conversar, bater papo. Maravilhoso. Estar com Né, gente. Theo? A gente ama estar conectados, né, Dani? Demais. É muito Obrigada! Gente, obrigada. Obrigada. Até a próxima.